área de ter o aniversário da bispa, ou às vezes o aniversário do apóstolo, e a gente não pode deixar de presenteá-los. E escolhemos o dia de hoje, 23 anos dessa igreja. Viano falou algo na sexta, que não é fácil largar tudo para servir Jesus. E a igreja reconhece isso na vida de vocês, que vocês têm largado tudo para fazer a obra de Deus. Muitos não entendem, julgam, criticam, mas Deus sabe de todas as coisas. E aproveitando não só por vocês, mas por essa igreja, eu quero lembrá-los que muitos aqui, como eu, têm referência espiritual. E já há um mês que Deus tem falado comigo sobre ter uma referência, marcar uma geração. Eu comecei a sentir de estudar isso. Aí depois o Senhor começou a falar durante o culto, viando a referência espiritual. Eu falei esse dia para minha esposa, como é bom você saber servir a Deus. E hoje eu sei servir a Deus porque eu tive alguém que me ensinou a servir a Deus. Às vezes eu vejo a pastora Rayane ensinando ali, o Arthur pegando firme com os meninos. E eu falei para Deus, Senhor, obrigado, porque alguém nos ensinou e hoje nós estamos ensinando nossos filhos. Eu quero, se vocês permitirem, lembrar de alguma coisa. Deus me permitiu passar um tempo na casa deles, igreja. E eu sempre tive muita sede de Deus, muita fome de Deus. Foi o próprio Deus que colocou isso, que não era cristão, né? Mas foi uma sede que Deus colocou, que eu andava às vezes quilômetros para vir buscar Deus. Minha mãe sabe, às vezes 2 vezes no dia, e ela falava, para que tudo isso? Né? Mas hoje ela entende que é a fome que eu tinha por Deus, a sede que eu tinha por Deus. E eu falava para Deus, me ensina a te servir, Senhor. E apóstolo, sabe qual era a referência? Era que às vezes de madrugada eu acordava, seu quarto estava meio aberto, e eu vi o Senhor de joelho. E eu era pré-adolescente, criança, e eu falava, Senhor, me ajuda a ser assim, ter essa disposição. Aí passava o final de semana, às vezes a gente chegava tarde, eu pensava comigo, eu acho que ele vai dormir, porque já chegou tarde fazendo a própria obra. Acordava 4, 5 horas da manhã, às vezes dormia em casa diferente, ia beber uma água, eu olhava e via o apóstolo de joelho. Um dia que me marcou quando o Siena foi roubado, e a gente ficou sem saber o que fazer, a gente estava tirando os rejuntos aqui, e a bispa trancou a gente naquele quarto, falou, vamos louvar. Eu cocei minha cabeça, fiquei sem entender, eu falei, a bispa é meio doida mesmo. Porque como é que um automóvel é roubado e ela manda fechar o quarto e louvar? Mas não durou 24 horas aquele furto, porque à noite o carro já tinha achado. E eu comecei a ganhar referência na minha vida. Quantas das vezes eu vi o apóstolo 3 horas antes do culto, já arrumado, aquelas camisas de botão dobrado, a Bíblia ali, sentado na mesa, preparando a palavra. Então, meus irmãos, isso eu louvo a Deus, e eu quero usar as minhas palavras, com certeza, são as palavras da igreja. Eles falam, 23 anos, não poderia ter tanto templo, não poderia ter tanta gente. Gente, eu falo de mim, eu não me importo com isso, porque eu sei que hoje a minha geração não ficou sem referência, porque Deus colocou 2 pessoas. E o mais importante é isso, eu quero falar a vocês, que o mais importante é isso. Não é de repente ganhar o mundo todo, é vocês marcarem gerações. E vocês não marcaram só uma, marcaram várias. E através da minha geração, eu vou marcar outras que estão aí, porque eu tive alguém que marcou a minha, que me ensinou a servir a Deus. Eu quero relembrar vocês que vocês marcaram a minha geração. E tantos outros da minha idade, da minha geração, como tem o pastor Romário Lago, como tem a minha esposa, se servem a Deus, é porque vocês decidiram deixar um legado numa geração. Vamos aplaudir o Senhor.